Oi! Olá, olá, olá! Tudo bem? Sejam bem-vindos! Mais um Comece Bem! O Instagram tá informando aqui as pessoas que a gente tá ao vivo. Solidárias festinhas, tudo bem? Hoje tem o Comece Bem, toda segunda-feira eu converso com a psicóloga Mariana Bassan e a gente traz temas para você começar bem a semana, começar bem o seu dia. E a Ponira Cavalcante, seja bem-vinda, obrigada pela companhia. Fique aqui com a gente. Aperta lá o coraçãozinho, o curtido. E quero aproveitar e convidar você também para convidar seus amigos para assistir esse bate-papo agora aqui do Comece Bem com a psicóloga Mariana Bassan. Hoje a gente vai falar sobre integridade, A gente vai falar sobre como viver com essa integridade, Como é possível viver com generosidade, Equilíbrio. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Miguel, seja bem-vindo. Carlos Vieira também, fique aqui com a gente. Hoje eu entrei um pouquinho antes pra gente bater um papo, pra falar sobre Comece Bem e trocar ideia com vocês. Como é que você faz para começar bem o seu dia, para você começar? O que você faz para começar bem a sua semana? O que é que você tem se preocupado no seu dia a dia para você começar bem? Conta aqui pra gente. A gente quer conversar um pouquinho aí sobre esse assunto. Agora sim, 12h12, Bruna Quinalha. Comece Bem é sempre muito bom, Miguel, obrigada aí, viu, pela sua companhia. Hoje o nosso assunto aqui do Comece Bem tá bem interessante, Bem interessante. Até eu queria perguntar se tá aparecendo aí pra vocês aqui no título, porque pra mim não tá aparecendo. Eu coloquei aqui o título da entrevista, mas pra mim ainda não apareceu. Yara, conta aí pra gente, Hoje a gente vai falar sobre limites, integridade e generosidade. A nossa psicóloga Mariana Bassan já entrou. Antes de eu colocar ela aqui, eu só vou chamar os meus amigos aqui do Instagram. Você faz o mesmo, Vai lá no aviãozinho e chama todo mundo para assistir o Comece Bem de hoje, que tá simplesmente sensacional. Hoje a gente vai falar como viver com limites, integridade e generosidade. Tá bem legal. E eu tô perguntando aqui pro pessoal, o que é que você faz toda segunda-feira para você começar bem a semana? Você se preocupa com isso? Ou você é do tipo que odeia uma segunda-feira? Conta pra gente aqui nessa conversa, que vai ser bem legal. Vamos lá. Coloca novamente o título no comentário e marca. Não ficou? Legal, Mari. Bruna, obrigada aí por me falar, porque eu coloquei, mas não sei o que aconteceu, que não tá indo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Só um pouquinho. Comece Bem. Opa! Eu também adoro segunda-feira, Miguel. Comece Bem. Como viver com limites. A gente tem que ter limite? Perguntar aqui. Você que já tá aqui com a gente, tem que ter limite? Conta aí. Me diz, o que você acha? A gente precisa viver com limite? Ou dá pra fazer tudo que quer a hora que quer? Meu pai dizia que a gente tinha que ter limite. Naquela época eu não gostava muito quando ele dizia isso pra mim, não. Achava meio sem graça, na verdade, quando ele falava essas coisas. Bom, vamos lá então. Deixa eu terminar aqui de chamar as pessoas. Pronto. Limite pra quê, Miguel? Verônica, Carol Personal, sejam bem-vindas. Vamos conversar hoje. Vocês acham que na vida tem que ter limites? Me conta, ajuda o Grupo Ladies. Tem que ter limite nessa vida? Esse bem de hoje, chamado todo mundo. Vamos lá. Mari, será que hoje vai dar? Gente, me falem se a minha conexão tá boa hoje, porque eu não sei se tá muito boa. Verônica, seja bem-vinda. Beijo pra você. Tem que ter limite nessa vida? Conta aí, o que você acha?
Parece que tá caindo. Ou tá bem? Bruna, me fala. Tá boa a minha conexão? Tá boa? A minha tá boa. Eu faço terapia para entender isso, sobre limites também, né? Vou contar uma história para vocês, então. Sobre limite. Eu tava fazendo yoga e eu sou uma pessoa sem limite, assim. Eu gosto de trabalhar muito, eu gosto de comer muito. Eu sou muito feliz, né? Eu sou uma pessoa muito, bem exagerada, na verdade. E a Mari caiu, vamos ver aqui o que aconteceu. E aí, um dia eu tava na minha aula de yoga e eu contei isso pra minha terapeuta. Eu tava na minha aula de yoga e o exercício era pra gente entender os nossos limites. Pra mim foi ótimo. Convido até você. Oi, Mari! Oi, Carol, bom dia, tudo bem? Bom? Tudo. Vamos ver, Mari, hoje tá picotando um pouco. Eu tô contando minha história aqui sobre limites. Vou te acompanhando. Vamos lá, vamos Vamos aquecer. vamos ver. Tá, você tá meio parada aí, Mari. Não sei se sou eu ou se é você. E agora? Você tá vendo sim também. Me ajudem, gente. É a Mari ou sou eu? Vamos lá, Mari. Você tá parada pra mim. Eu vou remover você e chamar você de novo, tá? Tudo tá bom. Hoje a conexão tá daquelas, né? Pra testar os nossos limites. Não, mas brincadeira. Falando sobre o limite, a história desse negócio do limite foi bem engraçada. Tô eu lá na minha aula de yoga, né? Posição de yoga, depois de ter feito a meditação e tal. Me ajudem, o que aconteceu? É a Mari ou sou eu? Me ajuda aí. Mari. Ai, gente. Aí, a Mari saiu. Aqui tá normal as duas. Aqui tá perfeito. Ai, gente. Estou vendo vocês duas. Mari, chamei você de novo. Tá, vai. Aí tô eu na aula de yoga, né? Façam isso, é bem legal. Aí, Mari, agora sim. Aí, agora vamos. Eu vou contar primeiro, vou contextualizar aqui uma história de limite. Tá bom. Aí, o instrutor, né, de yoga fala assim, agora a gente vai fazer um exercício sobre limites. Então, o exercício é o seguinte, você vai respirar fundo, segura o ar e vai dar soquinhos no ar. E tem que ficar assim. Aí ele fala, olha, você fica até quando for confortável para você. Fica fazendo. Você que tá aí, faz. É bem legal. Respira fundo, enche o pulmão de ar e... Soca o ar. Soca o ar. Até quando você aguentar. Aí depois você para, respira, toma de novo, né, o ar e faz de novo. E faz quantas vezes você conseguir fazer. O objetivo é você entender qual é o seu limite. E o que eu achei mais legal desse exercício foi que eu, uma pessoa meio sem limite, exagerada pra tudo, eu segurei o ar e falei, cara, vou ficar socando aqui até amanhã, né? E fui. Fiquei uns 2 minutos, eu acho, socando o ar ali, sem respirar. E a hora que eu parei, eu tava muito cansada. Eu tava sem ar e eu tava extremamente cansada. Enquanto todo mundo demorou, sei lá, 5 segundos para retomar o ar e voltar ao exercício de novo, eu demorei uns 10, assim, até Nossa, batimento cardíaco voltar, né? Até a gente conseguir respirar de novo, até, né, conseguir voltar e fazer de novo. Eu fui entendendo o que era o limite. Um exercício super simples me fez entender o que era o limite. Eu entendi que se eu fizesse pouco, eu não ia ser muito efetiva. Né? Eu não estava indo até um ponto bom. Se eu fizesse muito, o gasto energético que eu tinha para retomar o exercício era muito grande.
Então, por isso eu convido você a fazer esse exercício, que você vai entender o que é limite, né? Bem legal, Carol. Esse é um exercício físico que mostra pra gente limite. Claro que a gente está falando hoje de limite aqui, né, Mari? Uhum. Mas esse exercício que você trouxe é perfeito, né? Porque ele traz para o corpo, para o concreto, de uma forma bem simples, né, Carol? Eu entendo assim o quanto. Por isso que eu gosto de fazer live com você, porque você já faz um aquecimento aí super legal, porque eu acho que o teu exemplo mostra, né, o quanto que muitas vezes nós não temos os nossos limites claros, né? Uhum. Quanto que em muitas situações a gente aí peca, né, por negligência com a gente mesmo de não estabelecer qual é o nosso limite, Qual o nosso né? limite, né? Em tantas situações de vida, de trabalho, de relacionamento, de tudo, né? E aí, enquanto estava conversando, começando a live, né, eu vi o que o pessoal escreveu e vi o que o Miguel, né, escreveu, né? Ah, mas para que limite, né? O único limite que a gente precisa ter é de não entrar no espaço do outro. E esse também é um limite importante, a gente vai falar um pouquinho dele sim, né? E muitas vezes também do quanto os outros entram no nosso espaço e o quanto a gente precisa se responsabilizar por isso, né? Vai Uhum. entrar um pouco da ideia da integridade que a gente vai falar, Com né? certeza. A Carol Personal está dizendo aqui, né? Agora acho que estou ressignificando o termo limite, porque eu sempre achei que limite me boicotava, me tolhia e eu odeio isso, mas agora eu estou tentando aprender que limite faz bem e não necessariamente me poda. Com esse exercício, né, no meu dia a dia, o que, que eu trouxe isso? Eu não ir mais até o meu limite físico e emocional, por exemplo, no trabalho ou em qualquer outro lugar, que antes eu fazia isso. Porque o gasto que eu tinha depois para eu me recuperar, então às vezes eu trabalhava demais pra caramba, aí eu me cansava muito. E aí eu demorava, ao invés de uma noite de sono, 8 horas para me recompor, eu demorava, sei lá, 2 dias inteiros, eu precisava ficar de repouso para poder me recompor. Então, assim, a gente entendeu o nosso, até onde dá pra gente ir, né, Mari? Não só nessa questão física, mas também emocional, porque tem muita gente que permite, né, que o outro invada o espaço psicológico, né? E isso traz prejuízos, né? E o limite é isso mesmo que a Carol está aprendendo lá na terapia dela, né, a Carol Personal, que é uma coisa muito saudável da gente estabelecer, né? No sentido que quando a gente tem os nossos limites bem estabelecidos, a gente se mantém longe, muitas vezes mais longe emocionalmente de mágoas, de ressentimentos, né? Porque a gente coloca ali até onde que a outra pessoa, que o relacionamento, que a situação de trabalho, ela pode ir, né? E a gente não Uhum. corda solta, né? E aí se ressentindo, se magoando. E quando a gente percebe, a gente já passou do nosso limite faz tempo, né? Uhum. Né, Carol? O quanto que muitas vezes a gente demora para se recuperar, né? Fisicamente, quanto mentalmente, quanto psicologicamente, de uma situação em que a gente soltou a corda, né? Não foi o outro que passou, né? Então a gente precisa se responsabilizar pelos nossos limites, né? Uhum. Quero falar um pouquinho disso, né? Junto o quanto que a gente consegue, quando a gente se responsabiliza pelos nossos limites, o quanto que a gente consegue e pode ser mais generoso com as outras pessoas e com as expectativas que a gente tem delas, né? E aí já quero jogar uma pergunta para você, Carol, e para quem mais quiser responder aí também, assim, você acha que o outro está sempre fazendo o seu melhor? E aí, gente, vocês acham Se que o você. outro está sempre fazendo? Eu estou sempre tentando fazer o meu melhor, né? Uhum, uhum. E aí Mas você nem, eu acho que nem sempre, colocou. talvez, né, os meus colegas de trabalho achem isso, né? Talvez meu marido também não ache isso, meus filhos também não achem isso. Mas eu acho que por mim, eu tô sempre tentando fazer o meu melhor. E aí a nossa visão do outro, né? Do trabalho, dos relacionamentos, né? Será que o outro está fazendo o melhor que pode na sua visão, né? No seu olhar, É uma boa pergunta, né? né? E aí, A gente às vezes julga o outro como se não estivesse fazendo, né, o melhor. pois é.
E aí, essa ideia que eu trouxe para a gente trabalhar hoje, né, da generosidade, dos limites, da integridade, ela é desse livro aqui, ó, que é daquela escritora da Brené Brown, acho que é Brené Brown que fala em inglês, né? Que é a autora que publicou Aham. A Coragem. Mari, eu acho que eu tô com um problema na minha conexão. Espera aí que eu só vou tentar pôr o Wi-Fi aqui para ver se melhora. Tudo bem. Uhum. Vamos ver. Vamos ver, Mari, rápido, que eu acho que eu que tô com Tudo. um problema. Uhum. Eu acho que a minha tá boa hoje mesmo. Melhora. É, não, hoje eu acho que é a minha que não tá, mas agora eu pus no Wi-Fi e melhorou. É, aqui, Uhum. vamos ver. Muita gente respondendo aqui, Mari. Eu Pois me é. preocupo comigo, faço sempre o meu melhor, por vezes até me surpreendo. Miguel tá dizendo aqui, olha, eu creio que todas as pessoas fazem o seu melhor. A Dani tá dizendo, às vezes é difícil reconhecer isso. Pelo menos Uhum. é nisso que eu quero acreditar, disse o Miguel. A Ju do Grupo Leite está dizendo aqui, o que é melhor para mim, muitas vezes não é para o outro. A Uhum. Nicole, acho que não. Às vezes acredito que a expectativa nossa com o outro é muito grande e acreditamos que o outro não está fazendo o seu melhor. É a Uhum. conexão dela que travou, tá falando aqui, mas acho que era a minha, viu? Mari, agora você para mim tá ótima. A pessoa que tá entrando aí também me fala se tá bom. Antes tava Tá. picotando, eu achei que era a minha. Para mim, você também tá ótima aqui. Então, tentamos. Então tá valendo. Vai lá, Mari. Então estamos tentando fazer o nosso melhor, né? Estamos, olha aí, ó. Empenhadíssimas. E aí, essa pesquisadora, ela conversa com muitas pessoas sobre essa pergunta, né? E tem muitas respostas. E, claro, né, devido a uma situação de vida que ela passou que levou a essa inquietação, né, nessa visão do outro, se a pessoa está dando o melhor de si mesmo naquela situação ou não. E aí ela passa por uma situação que eu achei assim tão diversas, né, respostas, ela relata no livro, mas uma muito esclarecedora, que ela coloca a experiência dela de mãe, que ela vai perguntar para uma mãe que está amamentando isso, né? E a mãe dela, essa mãe responde muito duramente, né? E diz assim: não, tá louco. Claro que as pessoas não dão o melhor que podem, né? Porque eu tô aqui cheia de dores, ela relata todos os problemas que ela teve com a amamentação, né? Eu não tive essa experiência, né? Mas sei que muitas mulheres sofrem muito com isso. E tô Não é aqui, fácil. filho, está doendo, está sangrando, estou sofrendo, né? E como assim que outras mulheres não conseguem fazer isso, né? Uhum. Então, essa pessoa não deveria nem ser mãe se ela não está disposta, no mínimo, a amamentar por um ano, né? E a entrevistadora, então, que é essa pesquisadora, se coloca e faz essa identificação, porque ela passou por isso, ela não conseguiu amamentar os filhos dela, né? Uhum. Nossa, assim, deixa muito evidente para ela o quanto que, né? Ela tem a plena convicção que na situação da amamentação ela fez o melhor que ela podia, né? E o quanto que quando ela olha para outra pessoa com esse olhar de julgamento, porque a gente não está vivendo e não está sentindo na pele do outro, né? É muito fácil a gente entender que aquele ali não é o melhor, que a pessoa está dando pouco, né? Uhum. Ele falou, né, que muitas vezes o melhor do outro não é suficiente para gente. Muitas Sim. vezes o melhor do outro a gente acha pouco, né? Muitas vezes a gente acha sofrível e muitas vezes a gente olha e se assusta e pensa assim, meu Deus, mas é só isso que essa pessoa tem para me oferecer, né? E às vezes é só isso, mas para a pessoa que está vivendo na sua pele, é tudo É isso, muito. né? É Eu, muito que ela tem naquela eu situação. acho, Mari, não sei, posso estar errada, mas a gente vive muito isso com os pais, né, da gente. Essa, essa Uhum. visão. Tem muita gente, pelo menos assim, eu ouço muita gente dizer, né? Ai, meu pai podia ter feito muito mais, minha mãe, né, determinada fase da minha vida podia ter feito muito mais. Eu acho que rola muito isso na relação com os pais da gente, né? Perfeito, Carol. Eu acho que esse olhar aí é um olhar bem, né, bem maduro, né? De quantas vezes a gente olha e faz essas avaliações, né? De como poderia ter sido melhor, de como poderia ter sido, né, diferente.
Mas é isso, né? É olhar com esse olhar, né? De a gente não ter dúvidas do quanto para aquele momento foi feito o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham. Sim. Né? Assim como nós agora, aqui na nossa situação de trabalho, de vida, de relacionamento, eu tenho a plena convicção que no que eu vivo, eu não estou me economizando, né? Eu não estou economizando melhor de mim, eu estou oferecendo, mas às vezes para o outro que eu ofereço também não é suficiente. Não é Né? suficiente, né? E aí que entra muito junto com isso o limite, né? Porque vamos pensar assim, quando a gente olha com esse olhar de entender que o outro está dando o melhor a todo momento, e a gente pode pensar nisso, mas não esticando a corda, né? Uhum. Aí sim é colocando o nosso limite, é colocando a nossa integridade, né? Então, ok, você está dando o seu melhor, que bom, né? Eu aceito isso com o coração aberto, mas o meu limite que eu te apresento é esse aqui, né? Uhum. Consegue fazer uma contrapartida de vida equilibrada, né? Em que a gente tenha consciência que a gente espera o melhor do outro, a generosidade de esperar isso, né? Mas deixar muito clara a nossa lista do que é aceitável e do que não é Que não aceitável. é. Mari, a gente pode falar que isso vai desde uma coisa rotineira por exemplo, de um casal, até situações mais elaboradas da nossa mentalidade psíquica, não sei, de algo mais importante, dá para a gente dizer que esse conceito ele varia dessa forma. Isso, dá para a gente ir longe aí, né? Nos exemplos, como você falou, corriqueiro das relações de casal, das relações de pais e filhos, da nossa relação com a gente mesmo, do quanto a gente se percebe muitas vezes, né? Sendo generoso demais, mas se colocando muito pouco limite, né? E quando a gente coloca muito limite, é isso, né? A gente acaba sendo vamos pensar assim, especialista em ser uma pessoa querida, em ser uma pessoa benquista, né? E é um colecionador de mágoas e ressentimentos, porque a gente não tem claro, né, que é aceitável Mari, eu não sei conexão. se sou eu hoje. Gente, me ajudem aqui, ó. Para mim, a Mari picotou. Para Fui mim tá eu? tudo bem, É a minha gente. internet ou é ela? Vamos ver aqui. Tem dia Digam que tá no. super bom. Deixa eu tentar aqui a minha outra rede de Wi-Fi. Só um Tá. pouquinho, Mari. Que voltou. Oi, eu voltei. Agora a Mari tá coisada. Não, Mari, veja lá se conectou. Deu, Mari? Voltou? Voltamos? Eu tô numa Todos, rede uhum. Wi-Fi 5G hoje e tá dando isso. Eu falo, gente, a internet é terrível, né? Desculpem, Uhum. perdão. Mari, Tranquilo. me ajuda a recapitular. Vai lá. A gente estava falando sobre essa questão do limite da integridade e da generosidade. Limite Uhum. com a gente, eu acho que vale deixar bem claro que não é nos limitar a fazer as coisas. Não. Né? É entender até podemos ir sem nos machucar. Mais ou menos isso, Mari? Exatamente. Até onde podemos ir sem nos machucar. Perfeito, Carol. Né? É até onde que a gente pode esticar a corda, até onde que a gente pode ceder numa determinada situação, né? Até onde que a gente pode aumentar um prazo de trabalho, abrir uma exceção num lugar que de repente a gente não quer ir, numa situação de relacionamento, né? O quanto que eu posso me machucar ou não, qual o tamanho desse meu ressentimento. Então, é uma autorresponsabilização da vida, né, Carol? A gente deixa outro. Tem tanta coisa. E tem tanta coisa envolvida nisso, né? A Carol tá colocando aqui, essa sempre foi a minha dificuldade, esse conceito que eu tô tentando mudar. É tanta coisa envolvida porque eu acredito, assim, que a gente passa uma vida carregando... E quanto mais velha a gente fica, eu acho que pior é.
porque a gente vai trazendo fantasmas, né? Então, os fantasminhas vão nos acompanhando ali, né, Mari? E É, eles vão fazendo com que os nossos limites sejam maiores. A gente uhum, é só pensar numa criança, né? Vamos pensar numa coisa bem simples lá. Tá escuro, a criança não entra naquele quarto, porque aquele quarto é escuro, porque ela tem medo do escuro. E eu acho que a gente vai fazendo isso com a gente mesmo. Então, sei lá, quando eu tava na adolescência, tive um relacionamento que não foi bom em algum ponto e eu carrego aquele fantasminha ali comigo, né? uhum, Eu levo ele ali junto. Na hora que eu vou uhum, começar um relacionamento novo, aquele fantasma tá ali comigo, uhum. né? E esse fantasma ele vai me dando limites, né? Porque eu tenho medo de que as coisas aconteçam. Então, Uhum. às vezes a gente coloca limites pra gente que também não são bons, né, Mari? Sim, sim, com certeza. E a gente pode chamar esses limites de crenças limitantes, né? Umas coisas Uhum. vindo na nossa cabeça que são muito coisas como não sou capaz, não sou boa o suficiente, não sou importante, né? E com isso a gente vai muitas vezes nos excluindo. São crenças que normalmente, quando a gente se percebe, a gente está evitando viver coisas na vida, né? Então, esses Uhum. limites que a gente se autoimpõe, eles normalmente fazem com que a gente se distancie, que a gente evite de estar em certas situações, seja de trabalho, seja de relacionamento, né? Então vamos pensar aqui na live, a gente está falando, se eu pensar coisa do tipo, não sou capaz, eu evitaria de estar aqui com você, né? Ou não sou Uhum. suficientemente, eu evitaria de estar aqui com você, né? Então, A Dani está fazendo uma pergunta aqui bem interessante, Mari. Ela está dizendo aqui, ela tem uma dúvida. Para entendermos nosso limite, a gente precisa passar por experiências onde ultrapassamos nosso limite também? Não sei. boa pergunta. Eu acho essa pergunta fantástica, porque eu vi esses tempos atrás um neurocientista sendo entrevistado, né? E a pergunta que foi feita para ele foi justamente essa, né? Existe outra forma de nós aprendermos nessa vida que não seja, entre aspas, que você está dizendo aí, batendo a cabeça? E ele não soube responder essa pergunta, né? Então, eu entendo que o mais provável, eu não tenho a resposta certa para isso, mas é que a gente aprenda com a experiência. Então, é que a gente aprenda realmente ultrapassando o nosso limite primeiro, para depois entender o que fazer de melhor com ele. Não, essa experiência não foi boa, eu ultrapassei, eu me cansei, eu me magoei, então eu vou fazer diferente. Então, Uhum. esse parece que tem sido o caminho do aprendizado humano, né? Uhum. O Miguel está dizendo que varia de pessoa para pessoa. Eu acho que não é nem de pessoa para pessoa, eu acho que é de circunstância para circunstância, né? Eu Uhum. penso que tem algumas coisas, né, que eu olho e falo, cara, eu não quero isso para mim, né? Esse limite para mim não rola, né? E tem coisas que você fala, ok, tudo bem, vou tentar. Eu já vi várias palestras de pessoas bem-sucedidas falando que você testar o seu limite em algumas coisas como pular de bungee jump ou fazer algo assim, né, de muito impacto, trouxe uma melhora no rendimento profissional, até mesmo para a pessoa ser mais bem-sucedida, tá? Acho que talvez esse seja um limite interessante, mas outras coisas nem tanto, né? Sim, sim, vamos pensar assim, que são experiências interessantes, mas eu acho que se aplicam muito num contexto muito individualizado, né? Porque aí tem pessoas que vão ter algumas barreiras de um tipo específico de medo, de esporte radical, mas que eu penso que pode contribuir sim, né? Aí no desenvolvimento da carreira Nisso, profissional. nisso que eu digo, tipo, pra mim, acho que eu não precisaria de Por isso que eu penso algo assim, uma receita genérica e a gente tem que pensar num contexto muito individualizado muito da individualizado, né? pessoa, né? A Carol tá colocando aqui, né? O problema é ter discernimento para aprender com a experiência do outro, para não precisar sofrer mais e ainda será assim a experiência do outro. Eu tenho uma pessoa que eu atendo aqui que várias vezes essa frase aparece aqui no consultório, que ela tem isso muito como lema, né? Sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né? Com a experiência do outro. Então, o quanto que se a gente estiver com os olhos atentos, né, e observando ali
as coisas difíceis, as dificuldades ou os erros, né? Se a gente for pelo lado do julgamento do erro que o outro comete, a gente consegue realmente aí desenvolver uma sabedoria, né, nas atitudes e nos comportamentos com a gente mesmo, né? Então, realmente, Carol, Uhum. discernimento, né? E quanto mais experiências de vida, quanto mais ricos a gente for em termos de, eu penso, de relacionamentos, de amizades, de conversas, né? Isso enriquece muito a vida emocional, a vida psicológica, e a vida afetiva, né? Nossa e das nossas relações. Porque a gente vai ouvindo e vai aprendendo. Poxa, isso eu quero repetir, eu quero fazer igual. Ah, não, isso eu não quero, né? Isso eu não Então, quero, né? uhum, Eu acho que essas trocas, né, elas são bastante benéficas, essas conversas, para justamente a gente falar, opa, talvez isso seria interessante experimentar ou não, tentar ou não, né? A Carol tá colocando aqui, a questão é a dose do remédio, lembrar que a diferença entre veneno e remédio é a dose. Por isso eu prefiro testar meus limites, mesmo que eu não saiba qual são, talvez, acho que ela colocou aqui. Mas essa questão da gente ver limites e integridade me vem muito uma fase da adolescência aí, né, Mari? A Mari pausou aqui para mim, vamos ver se... Pausou para vocês aí também, gente? para mim, Ai, não. Deus. Não, eu acho que a minha... Eu tô conectada hoje na rede 5G e mesmo assim tá picotando hoje. Não sei o que que é. Vamos ver aqui, Mari. Eu comentei que a questão de limite e integridade, eu acho que é uma fase em que a gente testa bastante eles, é na adolescência. O que você diz sobre isso? Vamos ver Eu se a Mari penso, volta aqui para mim. tô aí, Carol, para você ou não? Para mim, eu estou. E você também. Não sei se para você eu apareço. Pelo jeito, não. Mari, a minha conexão aqui tá pausada. Vamos ver. Então, ok, gente. O que será que acontece? Eu Tentar. acho que é a minha hoje que tá ruim. Ai, que saco. Aí, agora deu, Mari. Que pena, gente. Voltou? Voltou? Tá. Voltou, Então, na voltou. adolescência, Carol, né? Voltou, né? Na adolescência, eu penso Voltou. que a experiência que a gente tem são os limites que são nos estabelecidos, né? Que eles são super importantes, é o nosso treino, né? Na infância e na adolescência, eles acabam ficando um pouco mais claros, né? Do até onde a gente pode ir, ou que a gente deveria ir, e aí a tarefa, vamos pensar assim, do adolescente, para crescer é sempre ir um pouquinho mais, né? Então, o pai e a mãe colocam o limite e o adolescente vai um pouquinho mais, ele vai tentando crescer e vendo até onde ele pode ir, né? Então, na adolescência é muito um treino, né, Carol, da vida adulta, que a gente precisa internalizar, né, esse conceito de limites para a gente ser capaz de fazer isso sozinhos, né? De entender, né, até onde que eu posso ir. Porque vamos pensar assim, né, pegar o adolescente que sai de carro a primeira vez e vai, quer correr, isso, Uhum. e não tem muita noção ainda o adolescente das consequências disso, né? Então a gente espera que quando adulto a gente já consiga ter essa noção do risco, do perigo, da responsabilidade da nossa vida com a Uhum. dos outros também, né? Então, quanto adolescente, a gente precisa de um auxiliar, que é pai, mãe, de alguém que dirige a gente, né? E aí, adulto, a gente precisa pôr isso em prática de verdade, né? Na vida real, Sim. né? É a gente como Uhum. adolescente mesmo. Aí o adulto tem essa questão dessa libertação, então, de alguém tá colocando o limite em você. E acho que até por isso dá pra gente explicar um pouco, né? O adolescente, ele começa a testar os seus limites, né? E a gente escuta várias histórias, ou vê até mesmo os adolescentes, né? Consumindo mais bebida alcoólica, né? E tantas outras coisas que são feitas na adolescência que é justamente para testar esse limite, né, Mari? Eles estão ali formando a sua identidade, entendendo o que faz parte ou não, né? E aí, para entender o que faz Uhum. parte
da sua identidade, você tem que experimentar, né? Tem que experimentar, ir mais além, Claro. para se é legal, se não é legal, transgredir, né? Achar os pais um saco, achar que tudo que eles falam, né, é abobrinha, né? Questionar a religião, questionar os valores Uhum. da casa. É quase que uma negação aí, né, da personalidade dos pais, do pai, da mãe, muitas vezes mais de um, muitas vezes mais de outro, para depois, lá na vida adulta, você filtrar e entender o que que fica, o que que realmente faz parte de você, né? Quem é você a partir daqueles valores que foram te ensinados, que foram construídos, os limites que foram estabelecidos, né? Foram estabelecidos. Uhum. O que que fica para nós na vida adulta. Mas esse é o Uhum. momento adolescente, né? Do Uhum. do, né, do transgredir, para poder realmente experimentar e sentir na pele, né? O que que lhe é confortável. Com certeza. E aí a generosidade, não sei se vem numa escala de antes ou depois, mas aí entraria uma generosidade, né? De você entender o limite com você se permanecer íntegro nos seus princípios, nos seus valores e, consequentemente, agir com essa generosidade. Exatamente, né? Você entender você e os outros, né? Como sempre fazendo o melhor possível naquele momento com os recurrentes, né? Então, essa é a hipótese da Uhum. generosidade. Eu acho ela linda e eu entendo que a partir dela a gente consegue até mesmo fortalecer o nosso amor próprio, né? Porque a gente entende que a gente está inteiro naquela situação, que a gente está dando o nosso melhor e fortalecendo o nosso amor próprio também, e aí junto com a generosidade, estabelecendo o nosso limite muito claro, né? Então, quando eu digo para as outras pessoas até onde elas podem ir, porque eu estou dando o meu melhor também, né? Eu também estou me respeitando, eu estou me protegendo, eu estou me amando com isso, né? Porque quando eu tenho uma questão de respeito comigo mesmo, de autorrespeito, o que é isso se não é amor próprio, Com né? certeza. De dizer assim, olha, isso vai me ferir, né? Em outras palavras, eu estou dizendo, ó, não faz isso, isso não tá legal porque eu vou me ferir, né? Uhum. Uhum. Maior de amor próprio que é, Que é né? essa. E vale a gente convidar quem está aqui e não assistiu o Comece Bem de Amor Próprio, tá salvo no IGTV aqui da Rádio Mais. Foi um papo É bem mesmo. legal também, né, Mari? A gente falou sobre amor próprio e acho que autoestima foi, né? Foi, A autoestima diferença, né, própria. entre amor Isso. próprio e autoestima. Então, para quem não viu, né, convido você para ver. Quero agradecer, Mariana Vassan, pelo Comece Bem de hoje. Aqui em cima, ó, gente, clica lá, entra. Mariana Vassan, começa a seguir, ela sempre traz dicas e conversas super legais aqui no Instagram. E você que ainda não curte e tá com a gente na Rádio Mais aqui também pode fazer o mesmo, tá bom? Mari, de novo, muito obrigada. Desculpa, Obrigada. perdão pela minha conexão hoje, que não tá muito boa. Tô tranquila. Agradeço todo mundo que participou aqui com a gente. Obrigada por essa troca super legal que tem toda semana. E segunda-feira que vem, 12h, a gente tá aqui de novo. Eu não vou estar aqui, eu vou estar viajando, eu tô indo pra fazenda. Mas a Tânia Jefferson vai participar aqui, tá bom? Um beijo. Obrigada a todos vocês, gente. Até semana que vem, até a próxima. Comece bem. Tchau. Obrigada e desculpem pela minha conexão hoje. Tava no 5G e mesmo assim, né, ficou mais ou menos. Foi ótimo, meninas. Parabéns, ótima semana. Obrigada. Começamos bem mais uma semana. Beijos.